O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como. Podemos assentar um pouquinho, irmãos? Obrigado, viu? Irmãos, hoje se encerra essas parábolas que Mateus nos explica, para falar sobre o reino dos céus. Bem, mas gostaria de refletir com vocês, para entender bem isso, para entender a minha vida, entender o meu hoje. A gente precisa entender um pouquinho essa primeira leitura do livro dos Reis, que pertence ao Antigo Testamento, que fala sobre Salomão, que teve um sonho. Nesse sonho, Deus pediu para ele pedir qualquer coisa. Deus pediu a Salomão qualquer coisa. E é nesse momento você se coloca aí, tá? Se coloca no lugar de Salomão. É muito importante isso. E aí, nesse sonho, Salomão surpreende Deus.
E o que foi que surpreendeu na oração de Salomão? Salomão orou ao pedir a Deus. Olha o que ele pediu, bem no finalzinho. Deus admirou-se de Salomão, já que pedistes estes dons, e não, olha atenção agora, e não pedistes para ti longos anos de vida. Para um pouquinho aí. Todo mundo quer viver. Viver é bom. Se alguém fala assim, eu quero morrer, está com algum probleminha na cabeça. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Ok? Mas veja o que está admirando a Deus. Ele não está falando, me dê bastante tempo para eu viver, Senhor, porque é maravilhoso viver. Veja que o pedido dele foi ao contrário do sentimento nosso. Se coloca no lugar. Poxa, eu quero viver bastante, meu. Claro que eu quero viver. Meu, viver é bom, eu quero viver bastante. Não, Senhor, ele não pediu. Veja que Deus faz ali às vezes, olha, tu não pedi. Deus está falando, existe um óbvio na gente, no ser humano. E esse óbvio Deus fala, o ser humano pede sempre longos tempos de vida. Mas tu não pedistes para viver tanto. Mas também não pediu para viver pouco. Mas não teve a vaidade de pedir. Eu quero viver muitas décadas ainda. Não pediste isso não. Já admirou a Deus. Agora atenção aqui, ó. Nem riquezas. Deus ficou admirado, porque a minha riqueza é a minha saúde. Por que Deus ficou admirado? Porque todos nós, olha as riquezas nossas quais são. E ele não pediu isso. Estou pedindo para a minha saúde, é minha riqueza. Estou pedindo para minha família é minha riqueza. Veja, Deus está admirado que ele não pediu para a família dele, nem para a saúde dele, que são considerados na Bíblia riqueza. Veja, Deus está admirado que ele não pediu, me mantenha jovem, que é a minha riqueza. Quem é que não quer ficar sempre jovem, saudável? Veja, ele não pediu isso. E riqueza também, tá? É estar rodeado de boas pessoas e amigos, é a nossa riqueza. Ele não pediu isso, gente. E Deus está falando, tu não pedistes riqueza? E não é só a parte financeira, não, viu? Porque a gente acha que na Bíblia a riqueza é só money, dinheiro. Não é. Riqueza são esses exemplos que Deus admirou. Puxa, você não vai pedir para a tua saúde como todo mundo pede? Tu não vai pedir pela tua família como todo mundo pede proteção, que ninguém morra, que ninguém sofra um acidente, que ninguém tenha um erro médico, que ninguém fique velhinho e gagá, esquizofrênico ou com Alzheimer. Tu não vai pedir isso? Não, ele não pediu nada disso. E olha só ainda o que Deus admira em Salomão, porque ele disse, e tu, nem a morte dos teus inimigos. Olha, Deus está admirado, porque Deus sabe no normal da gente, o que é morte na Bíblia? Não é eliminar alguém necessariamente com uma arma de fogo, assim, pá! Não, na Bíblia não, essa não é a morte, principalmente que Jesus disse, tu não pedistes a morte, ou seja, tu não se afastastes de alguém que é teu irmão em Cristo, porque tem o batismo igual a você, só que ele te persegue na empresa. Então você não cortou relações com ele, você não cortou um sentimento, né? Você não cortou aquela coisa de querer ficar junto com ele, com ela, conversando. Não, tu matastes no teu coração teu irmão, quando tu eliminastes ele de falar daquela pessoa. É como se ela não existisse. Então, isso é matar. Veja, você não está pedindo para eu eliminar, Senhor, cura aquele lá que me persegue, Senhor, que aquela pessoa na minha casa
se converta porque ela precisa mudar de vida. Veja, é isso que Deus está falando. Tu não pedistes a morte para os teus inimigos. Tu não me pedistes nada que é óbvio que vem de todos os seres humanos? Não. Então o que Salomão pediu? Que oração foi essa? A oração que Cristo nos ensinou. Qual? Não a minha vontade. Atua, ó Pai, em mim. Atua. Veja, a sabedoria, quando Salomão fala, dai-me a sabedoria de bem governar. Governar o quê? Os meus sentimentos são todos desgovernados. Eu sim quero que o Senhor me dê as minhas riquezas, minha saúde, que o Senhor mantenha meu pai e minha mãe sempre, que eu não morra nunca. Veja, esse é o meu governo, minha riqueza. Eu quero viver muito tempo e quero, das pessoas que eu amo, eu quero que elas vivam tanto quanto eu. Veja, esse é um mau governo. Por que mau governo? Porque esse sentimento foi estragado por causa do pecado original. Nós incansavelmente falamos aqui, por declaração de Cristo Jesus, que nós ficamos egoístas. Nosso sentimento ficou curto, ficou egoísta. Então, por que admira a Deus? Porque eu não uso o meu sentimento, o meu não. Tu já sabes tudo que eu sinto. Tu sabes que eu queria a pessoa de volta. Tu sabes que eu não queria envelhecer. Tu sabes que eu queria meus amigos perto de mim. Tu sabes tudo. Mas veja, o Senhor está pedindo para eu orar? O Senhor já sabe. Então, Senhor, se o Senhor veio salvar, e a palavra salvar significa salvar eu de mim mesmo, do meu tipo de governo, então dai-me a tua graça para eu saber governar a minha vida, segundo o teu querer, segundo o teu espírito. Viva em mim, Jesus, viva agora em mim, derrama em mim o teu querer, para eu sentir o que o Senhor sente. E gente, na hora que a gente sentir o que Jesus sente, nós encontramos a grande pérola da nossa vida. Se eu sentir, com o governo de Cristo vivendo em mim, eu encontrei a verdade da minha vida. Eu encontrei o meu primeiro e verdadeiro amor. Eu encontrei a pedra preciosa da minha história. E eu vendo tudo para ficar com ela. Vender tudo na Bíblia significa, eu ponho tudo em segundo plano: pai, mãe, saúde, amigos, juventude, meu sucesso, meu filho, minha filha. Tudo isso é bom, mas tudo isso se torna segundo plano. O primeiro é a pérola, é a tua sabedoria vivendo em mim. Oh, meu irmão, minha irmã, esse Salomãozinho aqui, ele agradou a Deus, porque ele pediu o Espírito Santo. Para quê? Porque ele sabe que nesse mundo aqui a gente vai envelhecer. Só nesse mundo, lá no outro, como Jesus já ensinou a gente, está lá no Apocalipse, o próprio Cristo falou nos Santos Evangelhos: eu vos preparo uma nova vida, eu darei uma nova vida para vós, onde vós não sentireis mais saudade, nem medo, nem doença, nem dor, nada dessas coisas ruins. Eu lhe darei a minha vida, que é a vida eterna. Não morrerás mais, não sentirás mais tristeza, não vais chorar mais. Veja, tudo isso Jesus falou, ok? Então significa, mas ele está falando no mundo com ele. O mundo de Cristo é esse. Agora, o nosso mundo aqui a gente sempre vai ter envelhecimento. Nós podemos ter momentos de acidentes, nós vamos ter perseguições,
nós vamos ter decepções com pessoas, muitas. Nós vamos ficar doentes muitas vezes, nós vamos perder, nós vamos chorar, nós vamos sentir medo. Veja, então, Salomão, ele é inteligente, ele vai pedir o quê? Olha, já que enquanto eu viver aqui, se eu viver mais 20 anos, eu vou viver entre grandes tribulações também. Não é só o aniversário bonito da Giovana, não. Eu também vou ter perdas, então sabe o que eu vou pedir, Senhor? Já que tudo isso não, enquanto eu viver aqui, isso não vai passar, então dai-me agora o teu Espírito para me ensinar a sentir o que o Senhor sente, quando chegar a idade, se eu viver, e chegar a idade avançada em mim, que eu saiba envelhecer, não com o meu governo, mas tu governando a minha velhice, eu quero viver segundo o teu querer, se eu ficar velho. Senhor, já que nesse mundo as coisas não vão passar, de tribulações, perdas, se chegar na minha vida a perda de alguém que eu amo, se eu governar o meu sentimento na hora da perda de alguém que eu amo, do meu jeito, eu vou me escabelar no desespero, eu vou ficar doente. Então, já que isso pode acontecer, dai-me o teu governo, a tua sabedoria, o teu espírito, para que eu sinta o teu sentimento, porque se chegar a hora, e vai chegar para todo mundo, uns mais cedo, outros mais tarde, o momento de se despedir de um ente querido nesse mundo, e dói, mas eu quero que quando chegar essa dor, eu sinta o choro e o sentimento teu na hora que tiver uma quebra nesse mundo das pessoas que eu amo. Então veja, Salomão é esperto, porque ele sabe que se ele pedir agora longos dias de vida, se ele pedir que a riqueza para ele sabe, Deus pode até dar, mas daqui a pouco não vai dar, aquilo vai passar. Por exemplo, vocês já ouviram, claro, aquela passagem no Evangelho que Jesus tinha um grande amigo, Lázaro, que ontem a igreja celebrou Marta, Maria e Lázaro, os santos, amigos de Cristo, lá em Betânia, era um lugar que Jesus gostava de descansar, conversar com os amigos, quando ele tinha um pouquinho de folga, quando ele fazia a folga dele. Lázaro, amigo dele, ficou com uma lepra, e morreu, e Jesus sabia que ele estava doente, e Jesus não curou ele, enquanto ele estava doente. Aí o homem morre, o amigo de Jesus morre, e o amigo, era tão amigo que Jesus chorou, quando Lázaro morreu. Lá no enterro de Lázaro, Jesus aparece muitos dias depois que já enterraram. Aí você pensa assim, junto com o padre, eu ficava pensando muitas vezes isso, que vantagem Lázaro levou de ele ter morrido? Ele experimentou a morte, e a gente só experimenta a morte uma vez só na vida, como diz lá o autor sagrado, Hebreus capítulo 9, dá uma lida lá depois, viu? Uma vez só morremos, e uma vez só nascemos, uma vez só morremos. Está lá, carta aos Hebreus capítulo 9, está na Sagrada Escritura. Que vantagem Lázaro teve de Jesus chorou, pediu que levasse ele até onde estava o local onde foi colocado o corpo de Lázaro. Veja, aqui está o Salomãozinho, o Espírito Santo que Salomão pediu. Que vantagem teve? Lázaro, vem para fora. E não é que o cara voltou? O morto voltou para a vida, para esse mundo, este. Eu falo para você, que vantagem ele teve? Nenhuma. Pensa um pouquinho. Depois a Bíblia não fala mais de Lázaro. Por que não fala mais? Porque não interessa falar alguns anos depois que aquele cara viveu mais. Ele viveu, pode ter vivido mais 5, mais 10, mais 20, mais 30. Mas não interessou se falar da vida de Lázaro, sabe por quê? Porque aquele ato de Jesus falar, Lázaro, vem para fora,
foi apenas para mostrar que Jesus, Ele é Senhor, Ele é Senhor da morte, que Ele tem o poder sobre a morte, para dizer, nem a morte, nem a dor, nem a espada, nada poderá tirar o querer de Deus, porque Jesus já venceu a morte, só isso. Agora, Lázaro ter voltado, digamos que ele tenha vivido mais uns 30 anos, porque se ele tinha uns 30 anos ali, amigo de Jesus, que ele tenha vivido até os 60, ele morreu de novo. Que vantagem tem? Ele experimentou de novo falecer. Foram 3 casos na Bíblia que Jesus fez alguém voltar da morte e morreu de novo, e morreu definitivamente para esse mundo, pela segunda vez. Lázaro, filho de Jairo, e aquele rapaz, como é que acho que é o filho de Naim, né? Filho de Naim, que também ele tirou do caixão e devolveu para a mãe o menino. Mas rapaz, todos eles morreram. Então, o que no sonho que Deus aparece para a gente, a palavra sonho é, Deus fala, peça o que você quiser. O que você vai pedir? Traz de volta aquilo, traz de volta a minha juventude, porque agora eu estou velhinho, estou com 40 anos, me traz de novo meus 20, estou velhinho com 40 e pouco. Vocês não gostam quando o padre fala isso, né? O povo brasileiro está envelhecendo. Antigamente, 40 anos de idade era considerado velho já, viu? Tem uma manchete de 1890. Eu mostrei isso uma vez. Jornal São Paulo. Aqui. Mostrou. Olha só. Manchete. Um caminhão desgovernado entrou na casa de uma senhora de idade e acabou com a casa dela. E mostrou a foto. O caminhão velho, sei lá, daqueles bem... entrou e quebrou o muro. Então foi manchete. Aí fala, a idade da senhora de idade, 42 anos. Vocês riem por quê? É velhinho já mesmo, velho. É que agora a ciência ajudou a gente a viver mais. Chegar até os 50, 60, 70, 80, 90. Por isso que o Brasil e o mundo está envelhecendo. É verdade, gente. É verdade isso, eu não estou mentindo não. Bom, esses 3 casos, Deus fala, pede o que você quiser. Eu vou pedir para voltar, para trazer a minha juventude? Não, porque se eu ficar velho por mais um tempo, vai chegar uma hora que a velhice vai chegar, não tem jeito. E se eu viver até os 30 anos, graças a Deus, eu enterrei tanta gente, mas vai chegar uma hora que você vai ter que enterrar também. Então veja, irmãos, a sabedoria é essa, Senhor, aconteça o que acontecer, eu só lhe peço uma coisa, tu sabes o que eu queria, mas então me dê a tua graça, me dê o teu espírito, porque quando chegar, eu fique em pé, porque quando chegar, eu fique em pé. Quando chegar no fim o que é o fim dos tempos? Vamos lá, já falei aqui uma vez, vou repetir, segundo a palavra de Deus, não é segundo o padre só fala e deveria falar, segundo o que a palavra da Igreja Católica, pela tradição católica, explicou, o que é, de uma vez por todas, o fim dos tempos. Jesus, quando chegar o fim dos tempos, quando é o fim dos tempos? Nós já estamos. Quando é que começou? Quando o arcanjo Gabriel visitou naquela casinha pequenininha, uma moça novinha, devia ter 15 anos mais ou menos, segundo a tradição, e visitou ela, porque ela era diferente de todas as mulheres, e disse, cheia de graça, o Senhor está contigo, Deus está contigo, porque você está cheia da graça dele. E faz uma pergunta para ela, não é uma perguntinha, é uma pergunta. O Senhor Deus
vai derramar sobre vós o Espírito dele, e tu serás mãe de Deus. Aceita? Ela aceitou. A única coisa que ela questionou num primeiro momento, ela não questionou o poder de Deus. Presta atenção, ela nunca questionou. Maria nunca questiona Deus, ela é cheia dele. Ela só disse: como será isso, se eu não conheço homem nenhum? Conhecer na Bíblia é, eu nunca tive relações com homem nenhum. Como é que eu vou ficar grávida? Só isso que ela quis saber. Como qualquer menina de 15 anos, mocinha novinha, melhor dizendo, né? Não é menina, já é uma mulher, já. Uma mocinha tão novinha assim, ela vai perguntar: como se dá se eu não conheço homem algum? Aí ele repete, ele vai dizer: o poder do Espírito, da sombra do Onipotente descerá sobre vós, e o que vier, o que nascer de vós, não será obra humana, mas o próprio Deus vai ser todo germinado no teu ventre. E ela disse o quê? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, o que aconteceu? Ali começou o fim dos tempos. Por quê? Porque a promessa todinha de anos e séculos do Antigo Testamento, desde a época de Abraão, Noé, Moisés, os profetas, todos, quantos anos se passaram? Quando a promessa acontece, chegou o fim, a plenitude dos tempos. Ali, quando Jesus começa, ali a plenitude. E o fim dos tempos? Mais exatamente quando ele morre. Naquele primeiro dia da semana, ali começou o fim dos tempos. E o começo de uma nova vida. Então, irmãos, entenda bem isso daqui. O fim dos tempos para mim pode acontecer hoje, se Deus me chamar desse mundo. Não é que, o fim dos tempos para mim, porque a palavra é bem clara, ele vai voltar. Mas ele falou isso há 2000 anos atrás, está demorando um pouquinho, né? Claro, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo, tem que entender isso. Mas ele vai voltar. Como ele vai voltar? Em poder e glória, como ressuscitado, que o Pai o ressuscitou. Para fazer o quê? Para buscar sua igreja, quem foi fiel à sua santa vontade. Veja, fiel com aquele sentimento de sabedoria que Salomão pediu, de saber viver tudo nesse mundo com perdas e alegrias e sempre glorificar a Deus, e dando testemunho de Cristo. Mas quando é que ele vem buscar? De duas maneiras: ou no hoje da minha vida, ou realmente no dia derradeiro, que vai ser o último dia de todos os dias da face da terra, onde tudo será transfigurado. Ele vai levar aqueles, de uma maneira que sempre seguiram ele, serão arrebatados. E aqueles que nunca seguiram ele, que seguiram apenas os seus sentimentos, serão deixados. Ou seja, viverão a morte, separados eternamente da graça de Deus. Isso é inferno. Então, é apenas uma metáfora. Jesus coloca na praia, separará os bons peixes num cesto, e os maus serão lançados na fornalha, ou seja, lançados para longe de Deus. É o inferno, gente. E o que é o inferno? É os tormentos, onde a pessoa fica doida, onde a pessoa fala coisa com coisa, onde a pessoa sente vontades horrorosas, imundas, ele sente, a alma vai viver sempre, e assim, meu Deus. Então vamos entender tudo o que o Senhor está dizendo hoje. Se eu não orar, mas vamos aprender o que é orar, vamos aprender agora, como eu falei hoje de manhã na missa, porque nós católicos, nós temos um apelido de ser frouxos, e é verdade, na sua maioria, não na totalidade, na maioria do catolicismo nosso, frouxos, sabe por quê? Por causa disso aqui, precisamos orar, aí a gente começa a orar. Vou dar um exemplo. De manhã, digamos que todos nós aqui, falando assim, aparece que é uma coisa muito positiva.
Mas não é muito, é boa, mas é conta-gotas, e se Deus vier hoje na sua vida, é um perigo danado. Eu amanheço, a primeira coisa que eu faço uma oração de entrega do meu dia para Deus. Ótimo. Aí no final do dia eu vou lá e termino, rezo uma Ave Maria, alguma coisa, termino assim, ótimo. Até aí, aparentemente está tudo certo. O problema é o seguinte: quando a gente começa a oração, a gente vai para onde? Para a missão. O que é missão? É a missa do seu dia a dia. Você vai para o seu trabalho, você vai se encontrar com alguém, você vai no médico, você vai ter que conviver na tua casa, muitos ficam em casa, vai ter que conviver com alguém lá de dentro. E como é conviver? Conviver tem alegria, tem chorinho de bebê, tem um parabéns de alguém, mas tem alguém que é chato, tem outro que é alcoólatra, tem outro que persegue você, tem a notícia do dia que alguém morreu, tem o resultado de um exame, tem a doença que chegou, ok? Aí o que acontece? Na hora que você enfrenta isso no dia a dia, normalmente, a gente faz o quê? A gente esquece de Deus. Quem é que se coloca na frente? Quem é que sempre é a prioridade? É o seu querer. Você vai tentar, no cara que te persegue, você vai tentar resolver do teu jeito. Na doença que chegou, você grita no desespero. Entendeu? Então o que significa? E essa oração do dia e o final, o que ela serve? Ela deveria servir para ser o começo de uma oração de ascese. O que é isso? Eu entro em oração de manhã e continuo em oração. O que é continuo em oração? Cuidado aqui, vou explicar. Não é você pegar e ficar com um terço enrolado na mão, como muita gente faz em muitas igrejas, e fica o dia inteiro, todos os dias, entolado dentro da igreja rezando. Tá bom? Todo dia. E às vezes é casado, às vezes é solteiro, não importa. Mas faz isso não na sua Galileia de vida, dentro de um templo, porque é bonito. Isso aqui qualquer um faz, gente. Pegar um terço, qualquer um não. É fácil fazer isso, fica aqui. Não. Orar é você entregar para Deus o quê? A sua missa. Agora eu vou para a escola. E vou encontrar quem? Os meus irmãos. Quem está lá? A maioria é ateu. Quem mais eu vou encontrar lá? Tentações. Por quê? No meu caso sou homem, vai ter um monte de mulherada lá, né, quando se tem as mulheres, e aí elas vão me tentar. E aí? É aí que está a tua oração. Você colocou ali, você fala, bom, agora eu saí, agora eu preciso estar vigilante, eu preciso me preparar, por isso que eu faço o jejum, para que eu não ceda a minha vontade. O que é o jejum? O jejum é para que eu, com muita vontade de fazer, comer, que eu tenho, eu abro mão dessa fome que eu passo o dia com fome, mas eu abro mão de comida, para dizer, hoje, fome, você vai continuar, mas eu não vou nutri-la, eu não vou, porque eu sempre cedo, se eu falo, está me dando vontade de comer um doce, se eu tenho um pouquinho, dinheirinho no corpo, eu vou lá e compro um doce. Você cedeu. Então nós temos esse mau hábito de ceder. Então quando eu faço um jejum, o jejum serve para quê? Um treino para que a minha vontade, isso tem a ver com pessoas que a gente ama, pessoas que morrem, no momento que chega uma perda, no momento que eu vivo uma crise, para que serve? Para eu fazer o quê? Um freio da minha vontade, é freio, mesmo gritando dentro de mim, o bolo, a comida, o cheiro da comida, fala, me come, eu falo, não vou comer, vou ficar 5 horas, né, sem comer, na 6ª hora eu vou comer pouco, para quê? Chama-se ascese, exercício, tem muita gente que faz exercício em academia, e é bom fazer quem pode, pela saúde em primeiro lugar, e também para você ficar bem com o seu corpo. O exercício espiritual de oração significa isso. Quando eu vou em missão para qualquer evento, na escola, num curso, numa aula de karatê, o que eu vou encontrar lá? Pessoas. O que mais eu vou encontrar lá?
tudo aquilo que meus olhos crescem. Como que eu estou em oração? Me contendo, botando freio. Se eu sou um homem, que eu não posso ver uma mulher passar na minha frente, e meus olhos já vão nela o tempo todo, mesmo eu tendo morrendo de vontade de olhar para aquele mulherão que acabou de passar, eu falo, eu não vou virar a cabeça, estou louco para vir, não. Olha para aquele postezinho que tem a imagem de Nossa Senhora, amém, e continua olhando até esfriar momentaneamente a sua vontade. Isso chama-se freio. Freio. Isso é para quem tem o hábito de beber muito, fumar, pornografia, escutar fofoca, mexer em celular. Ou seja, você pode orar um dia fazendo freios. Isso é orar. Então, o que adiantou você rezar de manhã? Senão você vai ficar, sabe? Então é mais fácil voltar àquela ilusão de colocar um pé de coelho, tadinho dos coelhinhos, né? Colocava no carro o pé de coelho, ferradura atrás da porta, arruda atrás das orelhas, tá? Ou então amarra alguma coisa, ponha um negócio aqui para proteger, faz banlangandangue, para proteger contra a coisa, põe uma carranca aqui. Eu vou acreditar nisso? Não. A vida de Cristo em mim é outra. Qual é? Eu oro, e Deus não me tira. Olha que Salomão falou: já que eu sei que eu vou ter que enfrentar tudo isso, dai-me agora o teu espírito, para que eu tenha força de não ceder o meu jeito diante daquilo. É isso, seguir Jesus é isso, não é outra coisa. Mas tem que treinar. Orar significa isso, irmãos. Repito, não enrola um terço no braço e fica o tempo todo, Ave Maria cheia de graça, o tempo todo. Se alguém faz isso e consegue trabalhar e testemunhar Cristo, ótimo, pode continuar. Agora, quantos ficam balbuciando, é isso que fala? O terço, mas na hora que tem é cutucada ou cutucado, presta atenção no padre, por alguma coisa na sua vida pessoal, num dia, você desaba, porque a questão não é essa, a questão é exercício, abstinência. Por exemplo, quem gosta de pizza aqui, levanta a mão. Eu sou o primeiro, eu amo pizza. E nessas pizzinhas vira-lata, eu gosto de pizza desse tamanho aqui, enorme, crocante, fina, com bastante mussarela, 4 queijos, bota uns bacon crocante em cima ainda, copão assim de refrigerante, está tudo certo, para mim. Pelo menos eu gosto de fazer isso uma vez por semana. Aí que você faz? Todo final de semana eu vou encontrar com os meus amigos e vou comer uma pizza enorme com refrigerante. Legal. Existe pecado nisso? Sim ou não? Não mesmo. Mas eu quero fazer uma abstinência durante um tempo. O quê? Um dos alimentos que eu mais gosto no final de semana é pizza. Eu não vou contar para todo mundo. Eu vou contar talvez só para uma pessoa mais íntima, porque ela sempre me chama. E ela sabe que eu sou uma pessoa que eu estou buscando a oração. Fala, olha, eu vou ficar 3 meses sem comer pizza. Quanto tempo? 3 meses. Para quê? Porque eu estou em oração. Por quê? Aí é um problema meu. É eu e Deus. Porque eu preciso de algumas áreas na minha vida que aconteça uma graça em mim, que desabroche, né, alguma coisa de Cristo na coisa que eu não consigo deixar. Vamos supor, a pessoa tem fraqueza com pornografia, que é uma coisa infelizmente muito comum nos jovens e nos menos jovens hoje também. Aí você fala, eu quero fazer um treino. Por quê? Porque os meus olhos não param quando eu vejo um celular, quando eu estou sozinho, buscar como é que chama esses troços aí? É canal? Fala? Aplicativo. Aí você fala, bom, toda hora eu vou no aplicativo da pornografia, eu acabo, né?
Aí o que eu vou fazer? Eu estou sempre cedendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. A pizza é um alimento que eu não abro mão. Eu vou fazer um teste. Todo chegar ao final de semana, ou durante a semana eu também peço, eu vou ficar morrendo de vontade, naqueles dias que eu comi a pizza, mas no lugar da pizza eu vou fazer alguma outra coisa. Não vou comer outra coisa no lugar dela, para me engordar não. Vou orar, vou ler um livro, ou vou até numa academia, porque eu não gosto muito da academia, mas eu preciso, eu vou. É um treino. Eu me abstenho de fazer alguma coisa que eu gosto muito, por quê? Porque eu tenho uma área na minha vida, e Deus sabe que eu tenho um buraco, uma fraqueza aí. Toda hora eu estou cedendo. Eu dei um exemplo, tem gente que tem outros tipos de áreas na vida, que tem uma fraqueza. Às vezes é comprar toda hora tem que comprar. Outros é falar demais. Tem gente que tem um mau hábito de falar demais e falar mal da vida do outro. Então veja, eu posso fazer jejum, eu posso fazer abstinência, eu devo rezar, ok? Eu posso fazer eu vou começar a tentar comungar todos os dias. Para quê? Tudo, isso é um pacote, é um kit inteiro, para que a graça de... Então veja, orar não é só fazer uma oraçãozinha de manhã e terminar com a última noite. Por isso que nós somos chamados de frouxos, porque realmente acontece a parábola de domingo passado assim. Nós somos assim, do jeito que o padre deu o exemplo, terra ou de terreno pedregoso ou de espinho. Ou seja, me alegro quando eu vou na missa e escuto o padre Marcos ou um outro padre que eu curto. Eu amo ouvir a homilia, mas eu sou de momento, porque quando chega alguma coisa contrária na minha vida, eu desabo. Entendeu, irmãos? Então, olha só, é muito sério seguir Jesus, e responde muitas coisas que você está vivendo hoje. Não é mágica, em Deus não existe magia, em Deus existe comprometimento. Quem é que nos salva? É Cristo. Mas você tem uma participação, qual? Abrir. O que é abrir? É fazer esse experimento. Não é só fazer, Pai nosso está no céu, me abençoa com quem eu estiver, está tudo certo e vai. Isso é bom, é mais do que isso. Então, irmãos católicos, o começo da igreja, eles viviam o que o padre deu de exemplo. Nós somos muito falhos, por isso que quando chega alguma coisa inesperada, no dia do aniversário da Giovana, também é um dia que a gente comemora a saudade do Gustavo. Eu estou dando um exemplo. E na sua vida que está aqui? No dia que nasceu um bebezinho, foi o dia que a sua mãe morreu. Ou o dia que você foi desempregado, mandaram você embora. Ou a tua namorada te chutou, cara. Ou colocou um negocinho assim. Mas bem no dia. Veja, em Deus não tem o dia linear nesse mundo. Porque durante 24 horas do dia, bebezinho nasce, lindinho do padre, a pessoa morreu, aí, um acidente aconteceu, tudo ao mesmo tempo, não só em São Paulo, no mundo, a guerra mata um monte de gente. Sabe quantos abortos acontecem nesta horinha da missa aqui, no mundo? Sabe? Quantas criancinhas que a mamãezinha já está germinando ela lá dentro, nesta hora aqui, ó, está centrifugando o bebê, e vira o que? Suco, joga no ralo. Perde-se as contas de tantos milhões de crianças, e os óvulos que estão aí, guardados nas geladeiras, ali tem vida humana. Veja, mas nasceu Giovaninha, ela é lindinha mesmo, mas morreu um aqui, só que tem óvulozinho congelado lá. Ah, mas teve um acidente agora, tem tudo isso. Mas se eu não tiver o sentimento de Cristo em mim, eu sou o primeiro a dizer, eu, Padre Marcos, tu não és filho de Deus, Jesus? Tu não és filho de Deus, tu não vieste para nos salvar? Vieste ou não vieste? Então salva-me!
Salva-me disso! Eu não aceito! Se revolta com Deus, ou fica procurando outros lugares por aí para encontrar Jesus. Não vai encontrar. Se você não abrir o teu coração, não vai encontrar. Vai andar que nem Caim, perambulando pelo mundo, perdido, escondendo-se, se escondendo de Deus. Está lá na Bíblia, é só ler. Então, meu irmão, minha irmã, quem é que vai me dar a primazia, né? Aliás, quem é que tem a primazia de me fazer primogênito também com Ele? É Cristo. Se eu não a deixar a vida de Cristo me dar a forma. Quer ver uma coisa? A água é uma das coisas mais interessantes que tem. A água dá para... O Bruce Lee tinha uma filosofia sobre a água. Sabe o que é Bruce Lee? É que ele fazia... Nossa, Bruce Lee é Bruce Lee, meu. O resto que eu vejo é tudo virar latinha. O cara tinha uma filosofia sobre a água. Porque ele dizia que a água é um elemento, podemos dizer assim, que ela se adequa a qualquer coisa. Pode reparar, é verdade. Você pega uma água, põe dentro de uma jarra, põe ela dentro do congelador, tira depois de umas 3 horas do freezer, o que acontece? A água tem o formato de jarra. Se você põe ela dentro de um copo, se deixa lá, ela fica no formato igualzinho do copo, mas ela é água. Veja, e nós temos a forma de quem? A segunda leitura está dizendo. Mas se eu não deixar me colocar dentro do molde de Cristo, veja, o que é o molde de Cristo? Colossenses capítulo 1, a imagem de Deus. Olha para Jesus, veja como Ele amou, como Ele chorou, como Ele era obediente, não à vontade dEle, à vontade do Pai. Aí você fala, mas Ele morreu na cruz. Não, você vai olhar só por aí, e o que aconteceu 3 dias depois? O Pai o ressuscitou, e o colocou à sua direita, e Ele é Senhor e Deus, e Ele faz o que? Ele derrama o Espírito Santo para nós. Então veja, Ele é vitorioso. Então qual é a forma do cristão? É Cristo. Se eu não me colocar no coração de Cristo, eu tenho a minha forma. Eu me revolto quando eu perco alguém no dia que nasceu a Giovana. Mas nasceu a Giovana, nasceu, mas morreu o Gustavo. Eu preciso me colocar na forma de Cristo. E como é que se faz isso? Eu falei, é dia a dia, é treino, é ascese, é determinação. Ele faz a obra de me dar a forma dele. Eu só preciso abrir. O que é abrir? Rezar e me esforçar. Jejum é me colocar, não fugir da cruz. Não foge daí. Tem gente hoje que tem qualquer crise no matrimônio, faz tchuf. Por quê? Eu também trabalho. Eu já estou falando assim porque as vozes estão ficando todas iguais. Eu também trabalho. Eu também me sustento. Ok? Ok. E os nossos filhos? Continuarão sendo nossos filhos. Quem vai cuidar deles? A escola ajuda, a faculdade ajuda, minha mãe ajuda. É assim que o mundo está hoje. Então, irmãos, não é a minha forma, é a forma de Cristo. E ela exige. Termino. Para seguir Jesus, a porta é bem estreita. Não são todos que passam. Por quê? Não querem ter a forma dele. Não querem ter a forma dele. E a gente tinha que ter a verdade para falar. Realmente, é muito difícil e eu não quero. Admita que fica mais bonito isso aí. Seguir Jesus não é fácil, irmãos. Não é fácil para nós padres. Não é. Eu morro de medo não de morrer. Eu morro de medo de não ir para a vida eterna com Ele. É o único medo que eu tenho. Por quê? Porque eu ainda às vezes tenho raiva dentro de mim. Às vezes me vem alguns julgamentos. Eu fico lutando com Ele. Daqui a pouco eu acalmo.
Daqui a pouco fala, perdão, Senhor, olha eu de novo aí. Olha eu de novo aí. Mas eu estou em treino. Mas eu me esforço. Já venho melhorando e eu sei aonde. Mas ainda tem muitas áreas em mim, que ainda, sou eu. Sou eu. Se eu quero ter a paz de Cristo, eu preciso me fazer pobre, pequeno. Tem misericórdia de mim, Jesus. Olha onde eu cheguei. Eu não vou olhar para a vida do outro. Apenas eu estou olhando para mim. Sou ciumento, sou invejoso, sou pornográfico, sou maldoso, sou fofoqueiro, sou egoísta, sou tudo. Quem não se admite doente, não pode seguir Jesus. Não pode. Você pode fingir que está seguindo Jesus. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Primeiro ato. Tem misericórdia de mim, Jesus, porque eu sou doente. Se a área minha não é a pornografia, é a inveja. Se não é a inveja nem a pornografia, é o ciúmes desmedido. Mas se não é nem o ciúmes, nem a pornografia, nem a inveja, é o que? A cobiça. Mas não é nem a cobiça. Alguma coisa ou algumas coisas você tem. Admita. Senhor, eu não quero mais andar do meu jeito. Faz uma obra em mim, Jesus. Por quê? Porque eu não consigo aceitar isso. Essa é uma outra fraqueza que a gente tem. Eu não aceito perder. Uma coisa é você não aceitar, se esforçar, não perder numa competição saudável. Mas quando perdeu, admitir que o outro foi melhor. Mas tem coisas na vida real que a gente não aceita. O que? Envelhecer. Perder uma mãe. Perder um pai. Perder um filho. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque precisa da misericórdia de Jesus. A misericórdia de Deus. Senhor, eu tenho compaixão deste povo. Por quê? Porque a gente não vive como a oração de Salomão. Eu quero longos dias, Senhor. Eu quero as minhas riquezas de volta. E Jesus fala, mas eu lhe darei na vida eterna. Eu quero agora, egoísta. Quem não se admitir doente, não pode seguir Jesus. Não pode. Não pode. Não vai conseguir. Não é brincadeira, irmãos. Quem não se admite doente, não pode ir até o médico. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não há outro. Quem não ceder aos suas vaidades, não pode ser curado. Vai colocar folhinha de figo na sua vida. O que é folhinha de figo? Eu vou dar um jeito de cobrir essa minha dor, fazendo do meu jeito. Ou eu me prostituo, ou eu vou alugar alguma coisa, eu vou ter um outro filho, porque eu não admito não ter mais o que eu quero. Olha quantas mães, sem julgar, que são mães por obra permitida por Deus, mas não podiam engravidar normalmente, naturalmente. Não aceitaram. Falaram, não, meus exames estão tudo ok, do meu marido também. E eu já estou chegando na velhice, perto dos 40. Eu quero ter um filho. Cuidado, você não pode seguir Jesus. Mas eu amo Jesus. É fácil falar. Difícil é treinar a abertura do coração. Não minha vontade, Senhor, a tua, a sua.
E se eu ficar olhando para um monte de mulher que teve e falar, mas por que elas têm e eu não? De novo, egoísta. Você é único, você é única, ninguém é igual a você. Deus te chamou aqui por um tempinho para dar o testemunho dele. Ele te predestinou, segundo a leitura de hoje. O que é predestinou? Ele te deu um destino de Cristo, só que Ele te deu o livre-arbítrio também. Por isso que você fala, eu não aceito não ser mãe. E aí eu coloquei um monte de artifício científico até ficar mãe. Ok, a criança é uma bênção. Ela é bênção. Ela é imagem e semelhança do Senhor. A igreja abraça, abençoa, batiza, e será talvez o santo da tua família que te leve em nome de Jesus, a se colocar na escravidão de Cristo, porque até hoje você é escrava de você. Irmãos, não brinca com Jesus. Quem não admitir ser pequeno, doente, não pode servir Jesus. Eu quero tudo do meu jeito. Eu sei, eu muito ainda quero, mas eu falo nesta missa, Senhor, não, mesmo que seja as apapadelas, não permita, Senhor, que eu olhe para a minha vida, que eu olhe para trás, para que eu fique paralisado como aquela mulher de Ló. Sim, Senhor Deus, não permita que de novo eu ceda às minhas vontades. Eu não quero te procurar, Senhor, por interesse, por aquilo que tu podes me dar. Não, Senhor. Maria, Senhora nossa, é o que eu peço nesta manhã de domingo. Eu quero só cantar com vocês esse canto, irmãos, porque foi o que Salomão pediu. Espírito Santo de Deus, Foi o que Salomão pediu. vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Fala na cabeça, vai lá. Vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir, Senhor, o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Senhor, o meu pensar. Vem, Espírito Santo, faz esta obra. O meu falar, vem, Senhor, o meu sentir, eu não, tu em mim, o meu agir. Levanta o braço. Espírito, cura-me. Sim, Senhor, eu sou um pecador. Espírito Santo de Deus, eu sou pecador, Senhor, também. Espírito, eu sou pecado, Senhor. Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração, Senhor Deus. Esta manhã é sua. Esse é um novo dia na minha vida, como foi pré-anunciado pelo sacerdote Marcos Roberto. Por isso, Senhor, eu vim nesta missa hoje, para que o teu Santo Espírito, Senhor, mova toda a minha vida, Senhor. Reconstrói a minha história, reconstrói a minha vida, Senhor.
para que não seja mais eu. No dia a dia da minha vida batismal, que o Teu Espírito, Senhor, comece a germinar em mim. Dai-me a graça, Senhor, de responder ao meu batismo, pela oração diária, pela sese, pelos exercícios do dia a dia, fugindo das ocasiões que me levam ao pecado, fugindo das ocasiões que me levam ao murmúrio. Sim, Senhor. Maria, Senhora nossa, Maria, Mãe de Deus e nossa, intercede, mãezinha, agora por mim, que sou um pecador, que eu tenho os meus vícios, tenho as minhas fraquezas. Eu quero colocar diante desse altar, Senhor, para fazer um dia essa reconciliação contigo, Jesus. Cura-me, restaura-me, lava-me com Teu sangue, Jesus. Lava-me agora, Jesus. Eu não consigo perdoar, eu não consigo aceitar, eu ainda tenho sentimentos impuros, julgamentos, Senhor, ira, raiva. Sim, Senhor, ansiedade porque não chegou no meu tempo, porque não foi do meu jeito, porque me traíram, porque me enganaram, porque me rejeitaram. Por isso, Senhor, eu não consigo, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem agora, Senhor. Maria, minha Senhora, minha Mãe, ao Teu Filho Jesus, que é o Santo dos Santos. Senhor, faz esta obra em mim. Vai orando, irmãos, faz esta obra agora. Não a minha vontade, não, a Tua, Jesus, mesmo que seja no meio das dores, mesmo que seja nas perdas, mesmo que seja no insucesso da minha vida particular. O Teu sangue já venceu, Jesus. O Teu sangue venceu Satanás. Satanás não tem poder sobre a Tua presença viva, real, no meio de nós. Por isso, Senhor, eu peço por esta igreja a caminho, Jesus. Derrama, Senhor, e fortaleça o coração destas mulheres. Muitas têm o ministério da maternidade. Eu estou orando em nome de Jesus pelas mães que o Senhor confiou o dom da maternidade, coisa forte. E algumas foram premiadas como Maria Santíssima por ter um filho especial. Algumas estão aqui. Essas crianças não têm o costume da maioria das crianças, precisam de uma educação diferente. Senhor, eu peço por essas mulheres, para que elas sejam fiéis ao testemunho do Teu Espírito. Como o arcanjo disse, aceita ser uma mãe especial para um filho especial. Derrama, Senhor, agora a Tua natureza divina no batismo dessas mulheres. Ora lá, basura lá. E algumas mães já experimentaram na maternidade de ter filhos, mães especiais, porque tiveram que enterrar um dos filhos. O arcanjo diz:
Tu aceitas, ó filha amada de Deus, neste mundo que passa, no tempo curto da vida, ser uma mãe especial. Tem mães aqui que enterraram o filho logo depois que nasceu, outras com filhos jovens, no caso da Maristela, e outras também aqui, e outras que agora celebram comigo sacerdote em casa. E muitas mulheres estão chorando e dizendo: faça-se em mim, Senhor, a tua santa vontade. Mesmo que eu não entenda, mesmo que hoje o meu coração ainda arde, porque o de Maria ardeu, porque Maria chorou, porque Maria sofreu. Então mães estão dizendo: eu também choro, mas faça-se em mim. Tu és mãe especial, lembra-te, porque o Senhor confiaria um cálice igual ao dele, de ter que enterrar primeiro, não você, um filho confiado. Por isso, por intercessão da Virgem Senhora nossa, levanta as mãos, irmãos. Eu peço que Cristo Jesus visite agora o ventre dessas mulheres, para que elas sejam fiéis ao chamado que Cristo lhes confiou. E o Senhor chamou também algumas mulheres, umas estão aqui, para ter o ministério de ter o ventre de uma mulher, de ter o sentimento de mãe, de ter o capricho de ter valores de mãe, como poucas têm, mas não ter filhos. E o Senhor confia, através da boca do arcanjo Gabriel: aceitas testemunhar pelo tempo curto, nesse tempo, ser mulher e desejar ser mãe e não poder ter filho? E aí que você agora vai responder diante do altar do Senhor, com sincera e livre para responder, que o seu sim seja sim, que o teu não seja não. Realiza, Senhor, a tua obra nesta hora, e a hora é agora. Visita os homens desta igreja, Senhor, os filhos que também sofrem, Jesus. Eu apresento agora diante do Senhor a masculinidade ferida pelo pecado dos homens aqui, através da solidão de muitos, rejeição, obras que o Satanás foi colocando na consagração. Sim, Senhor, vá agora onde ninguém pode ir. Sim, Senhor, faz a obra agora na vida do Fábio, que não aceitava, olha que lindo, porque agora aceita. A mãe que está desenganada na UTI, e ele entregou agora, livre, dizendo: sim, Senhor, a tua vontade seja feita na minha vida, no meu coração. Ó Maria Santíssima, nós pedimos a sua intercessão por esses homens agora. Ora lá, o Senhor também visita você, amedrontado por situações, amedrontado por doenças, amedrontado pela morte. O Senhor te visita agora e Ele fala para você: eu mesmo, Senhor, estarei à tua frente, não te abandonarei, não te deixarei. Eu mesmo, Senhor, estarei à sua frente, não te abandonarei. Jesus, o Senhor está dizendo isso, meu irmão. Está na Bíblia, Deuteronômio 31:8. O Senhor mesmo tomará a sua frente, Ele mesmo te conduzirá. Amém, não Jesus. Tenhas medo. Amém, Jesus. Bom, irmão, para terminar,
para a gente entrar na segunda parte da missa, que é a Eucaristia. Vamos junto, vai. Vamos lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei que ao Invocar o teu nome, Jesus, me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome. levanta o teu braço, diga o nome dele agora, forte, vai lá. Jesus, cura-me. Eu entrego tudo, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem um nome, diga, povo católico. Fica comigo, Jesus. Cura-me. Quem Ele é? Jesus Cristo é. Olha, para terminar, eu sei que ao invocar teu santo nome, Jesus, Eu sei que ao invocar quero ouvir o povo, vai lá. teu santo nome me escutará. Eu sei, Que ao invocar entrega agora junto com a Maria, nossa mãe, diante do altar, vai lá. eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei. Que ao invocar Entrega agora nas mãos da mãe Maria, vai lá. Para terminar, forte. Jesus, bendito é o teu nome. Glórias sejam dadas. Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.